Olá! Antes tarde do que mais tarde ainda, eu gostaria de falar sobre os livros lidos em 2019. No ano passado eu li 32 livros, foi um ano muito bom. Vocês já sabem, eu amo ler e o ano passado eu li bastante, mas só isso não é legal. O mais legal é que praticamente todos os livros lidos foram muito bons. Então, no vídeo de hoje eu vou falar sobre os livros que valem muito a pena, tanto para nós que gostamos de saúde, de holismo, tanto aqueles livros que valem a pena porque são muito viciantes. O primeiro deles, que eu li logo no início do ano, foi O Poder do Hábito. Se eu não me engano, eu li em janeiro do ano passado e foi um livro que todo mundo me falava: Rê, você tem que ler esse livro porque ele é a tua cara. Se você ainda é novo por aqui, talvez você não saiba, mas eu amo falar sobre hábitos, eu amo ter hábitos em minha rotina e, para falar a verdade, a gente é aquilo que a gente faz. Então, aquilo que você faz com muita frequência, os seus hábitos tornam quem você é. E isso sempre vale a reflexão, assim, do que você está fazendo, do que você está falando com frequência, porque isso se torna a tua vida, né? Então, assim, eu gosto muito de falar sobre hábitos. E há um tempo eu já tinha esse livro, só que não tinha chegado ainda a hora dele. Eu li no finalzinho de 2018, início de 2019, e eu amei. Assim, o autor ele fala muito sobre o poder do hábito, como o nome do livro já diz, e o autor nos explica muito sobre o quanto os hábitos, aquilo que a gente faz diariamente ou com muita frequência, importam em tudo, e como escolher esses hábitos e como mudar alguns hábitos, como incluir alguns hábitos na nossa rotina e como excluir alguns hábitos. Muitas pessoas, quando eu falo em hábitos, falam assim: nossa, Rê, mas eu não sou disciplinada, eu não consigo ter. Você não percebe que a sua vida é coberta deles. Desde quando você acorda e você escova os dentes, sim, isso é um hábito. Ou se você acorda e logo toma um chimarrão, ou se você acorda e logo vai fumar um cigarro, percebe? Ou que horário você toma banho, ou qual horário você gosta de ver, assistir a vídeos no YouTube. Sem perceber, a sua vida também tem hábitos. A questão é: quantos desses hábitos que você tem na sua rotina são conscientes? Quantas coisas você faz todos os dias, ou todas as semanas, ou todos os meses, e essas coisas são conscientes? E não só isso, quantas delas são escolhas? Poxa, eu escolho me alimentar bem todos os dias, ou eu escolho fumar todos os dias, ou eu escolho dormir cedo todos os dias, eu escolho me exercitar 4, 5 vezes na semana. Então, assim, hábitos são extremamente importantes. Esse livro é ótimo. Tem muitas pessoas que não gostam porque ele traz muitos dados científicos, coisa que eu já adoro. Então tem que ver se vale a leitura, porque é uma leitura bastante técnica de como mudar esses hábitos. Então o autor ele foi procurar pesquisas científicas para poder nos dizer aquilo que realmente funciona ou não. Fica a dica, porque é um daqueles livros que pode mudar toda a nossa vida. O segundo livro que eu amei foi o livro Ginecologia Natural. Eu ganhei ele de presente e, como vocês sabem, eu amo falar e estudar sobre saúde da mulher. Esse livro, ele é incrível. Ele não só fala de óleos essenciais, de plantas medicinais, como ele fala sobre a história de nós mulheres, sobre a nossa feminilidade, sobre a nossa medicina. Nós mulheres, e isso eu posso falar em outro vídeo, nós ao longo dos anos, né, de acordo com também as nossas antepassadas, aquilo que a gente aprendeu, nós passamos a nos punir, nos culpar de muitos pensamentos, de muitos hábitos, de muitas ideias.
e a gente acabou por desenvolver uma série de doenças como candidíase, como síndrome dos ovários policísticos, como ansiedade, depressão, como intolerâncias alimentares, hipotireoidismo. Então as mulheres, elas estão cada vez mais doentes porque elas estão cada vez mais distantes da sua medicina natural. E esse livro, ele é incrível, principalmente para quem é da área da saúde, principalmente para quem trabalha com mulheres, não precisa ser ginecologista. Eu não sou ginecologista e o livro ele foi muito válido para mim, porque é um livro que nos ensina e faz com que a gente reflita sobre diversas coisas. Então é um livro que fala sobre os arquétipos femininos, sobre as fases da mulher, fala sobre a influência da lua, da natureza na nossa saúde e nos explica como ou o que podemos fazer para que a gente tenha mais saúde. E o livro todo fala, saúde não é só o físico, é aquilo que você pensa, é aquilo que você sente. Não é um livro fácil de conseguir. Eu vou deixar aqui o site que se chama ginecosofia.com.br, que vende esse livro. Então, se você for encontrar, eu acho que é nesse site, tá bom? O terceiro livro, que é indispensável, é do Flávio Augusto, Geração de Valor. O Flávio, para quem não sabe, ele é brasileiro, ele é bilionário, ele veio da periferia do Rio e hoje ele é um grande empreendedor. Ele tem sei lá quantas empresas, ele gere os seus negócios de uma maneira bastante eficaz, ele é jovem e assim, se você não segue ele no Instagram, por favor siga, porque ele tem tanto para ensinar e no Instagram ele está ali todos os dias nos dando dicas gratuitas de como empreender, de como gerir o nosso negócio, de como usar da melhor forma o nosso dinheiro. Ele é incrível e o livro, assim, quando eu peguei o livro a primeira vez, eu tive um certo preconceito, eu confesso, porque o livro é cheio de figuras. E então eu, poxa, quase sem conteúdo, cheio de figuras, é como se não fosse bom o bastante. E certamente, se eu estou falando aqui para vocês, é porque eu me arrependo muito desse meu julgamento assim que eu vi o livro, porque é um livro tão rico de conteúdo, de uma maneira tão direta, de uma maneira tão simples, que você sendo empreendedor ou não, é um livro muito, muito válido, porque é um livro que ensina bastante. Esses foram alguns livros, 3 livros que auxiliam no nosso autoconhecimento, na nossa saúde, na nossa relação com o dinheiro, que está relacionada diretamente com saúde. Mas eu gostaria de falar sobre alguns livros que são muito bons e não necessariamente têm relação com a naturologia. O primeiro deles é A Menina da Montanha, que eu ganhei de um casal de interagentes meus e eu amei muito, tanto que eu presenteio muitas pessoas em minha vida com esse livro. A Menina da Montanha é uma história real de uma menina que ela ficou sem ir para a escola, se eu não me engano, até os 13 anos de idade dela, ou até os 18 anos, agora eu não lembro, o livro tá aqui em cima, aliás. E ela só estudou em casa porque ela queria fazer uma faculdade. Ela conseguiu entrar numa faculdade, mas a vida dela não... Eu comecei a contar e eu me dei conta assim que parece aquela história de uma pessoa que vence na vida e não é nada disso. Apesar dela ser uma grande estudiosa e referência, porque ela foi para Harvard, ela estudou em Cambridge, ela tem a minha idade, 33 anos, e quando você começa a ler o livro sem saber que é uma história real, a impressão que você tem é que é uma história contada talvez no século XVIII, porque ela não ia para a escola, o pai dela falava que ela tinha que ficar em casa, que tudo era uma conspiração do governo. Então ela conseguiu, em meio a uma família que eu não quero dar spoiler, mas em meio a uma família de muito abuso
de muitas crenças limitantes, de uma mentalidade muito, muito limitada, ela conseguiu ver um algo a mais. E isso é tão incrível, gente, tão incrível. A história, assim, é sensacional. Minha irmã já leu, o Vini já leu. Eu falo pra todo mundo, por favor, leia esse livro, porque ele nos ensina desde o início até o final. E como eu falei, eu não quero dar spoiler, eu não quero falar muito, mas é muito, muito bom. O outro livro é Assim que Acaba. Esse é o nome do livro, É Assim que Acaba. E talvez tenha sido o melhor romance que eu já li. Eu não sei porque eu ainda gosto muito do romance A Resposta e também de Belly e também de Orgulho e Preconceito, mas o que eu quero dizer é que é muito bom. E eu li quando eu estava na minha viagem o ano passado para a Patagônia, que eu estava com o Vini, com o Thiago, eu terminei de ler o livro. Eu acho que eu fiquei chorando uns 20, 30 minutos, assim, porque é um drama, é um romance, é maravilhoso, é lindo. Fala de relacionamentos abusivos, mas de uma maneira tão inteligente, que faz com que a gente não julgue mais mulheres que estão em um relacionamento abusivo, porque a gente está naquela história. É muito, muito bom. Também já indiquei várias vezes e todas as minhas interagentes, todas as minhas amigas que leram tiveram essa mesma sensação de nossa, que livro maravilhoso, e deviam ter me falado mais sobre o choro do final, porque todo mundo se emociona, é inevitável. E para finalizar, eu gostaria de falar de 3 suspenses, daqueles suspenses que eu devorei em 2 dias, porque eu não conseguia parar de ler de tão bom que são. O primeiro deles, Menina Boa, Menina Má, excelente. O segundo deles, Não Confie em Ninguém. E o terceiro deles, A Mulher do Meu Marido. Todos eles são excelentes e é excelente para você que talvez não tenha esse gosto pela leitura, mas quer começar a ler livros, não sabe direito como começar. Eu sempre digo, comece por um suspense desses que a gente não quer terminar, porque é muito boa a história, mas ao mesmo tempo a gente não consegue parar, porque é impossível não saber o que vai acontecer no capítulo seguinte. Então esses foram os livros de 2019, os meus preferidos do ano passado. Espero que você tenha gostado do vídeo. Lembrando que aqui no nosso canal do YouTube tem uma playlist só sobre livros. Aproveite, maratone e a gente se vê no vídeo seguinte na semana que vem. Tchau, tchau!